Vamos dar prosseguimento à nossa série de mensagens de contestação contra os erros das igrejas do tempo atual. Hoje nós vamos falar sobre o 11º erro, a continuação de denúncias contra os erros das igrejas do tempo atual. Portanto, veja o 11º erro. Veja bem, algumas igrejas procuram corrigir até mesmo o ensino e exemplo do próprio Cristo Jesus, condenando as pessoas a tomar vinho e comer carnes que Cristo comia e dava ao povo para comer e beber. De acordo com Lucas capítulo 24, versículo 42 e 43, declara claramente ali que Jesus comia carne, as carnes que não é condenada por Deus, as carnes limpas. E, além do mais, Cristo também, na festa de casamento, ele transformou a água em vinho, e não era suco de uva, era vinho, era uma bebida alcoólica. Cristo também tomava vinho, nós temos muitos textos que podemos provar que Cristo tomava vinho também. Portanto, há determinadas igrejas que querem reprovar até o ensino de Cristo. Eu não sei qual que é o Jesus delas. Deve ter um outro Cristo mais santo do que aquele que nasceu lá na Judéia. Certamente esse religioso deve ter um outro Cristo que vai salvar ele sem ser o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, note bem, o 12º erro. Veja que as igrejas estão envolvidas. O sábado que foi criado por causa do homem. É isso que nós vemos em Marcos capítulo 2, versículo 27. O sábado foi criado por causa do homem, porque Deus sabia que os homens precisavam de um tempo especial para adorá-lo. Por isso ele criou o sábado para o homem dedicar o dia inteirinho na adoração divina. Portanto, mas hoje muitos homens religiosos não atendem, não ligam. Isso são erros dos religiosos, erros das igrejas do tempo atual. Veja ainda o erro número 13, 13º erro. Muitos chamados missionários, conforme tantos se denominam, não passam de uns embusteiros. Por quê? Porque só se preocupam com o dinheiro do povo. A grande preocupação é apenas com o dinheiro. Veja bem que os apóstolos, Paulo mesmo, alguns deles eram bem economicamente antes de se tornar cristão, mas depois que passaram a ser discípulo cristão ou discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, eles ficaram pobres, porque a igreja, a adoração pura, não é meio de enriquecer materialmente ninguém, mas é o meio de enriquecer as pessoas espiritualmente, porque elas vão herdar um corpo semelhante ao corpo dos anjos. Mas a grande preocupação dos chamados missionários do tempo atual é apenas com o dinheiro dos seus adeptos. E os adeptos, a maioria também, estão preocupados apenas em bajular seres humanos, em receber milagres e mais nada. E Deus está ficando de lado. A religião colocou Deus para trás e colocaram os homens na frente, e eles preferem muito mais atender os homens do que atender às recomendações divinas. Então veja bem, o 14º erro. Veja bem, o ensino do lava-pés, que foi recomendado por Cristo, que ele praticou, a igreja primitiva praticaram também, os fiéis judeus do passado também praticavam. Esse ensino foi jogado fora por muitos religiosos. A recomendação de Cristo está em João, Evangelho de João 3, versículo 12 em diante. Mas isso é passado por alto pelas religiões. Portanto, as igrejas do tempo atual têm apenas pegado uma parte da Bíblia e desprezado a outra parte. Esse livro é apenas usado de maneira fictícia. Eles não estão realmente obedecendo às recomendações desse livro. Estão apenas usando esse livro, como diz a linguagem, para inglês ver.
Então veja bem, agora os religiosos, vejam bem, aqueles que dizem ser servo de Cristo, não atendem o exemplo e o ensino de Cristo, apenas usam o nome de Cristo de maneira vã. O 15º erro: as igrejas registradas em cartório, em vez de ser registradas no livro da vida, em vez de estar com o nome no livro da vida, estão registradas em cartório. Isso é outra apostasia, isso é um erro muito grave dos religiosos que fizeram da igreja um meio de vida comercial ou uma empresa comercial, conforme algumas têm até código de barra em seus materiais evangelísticos. Então veja bem, o 16º erro: a guarda do domingo pagão é aceita por quase todas as igrejas. As pessoas preferem aceitar o ensino dos pagãos do que as recomendações divinas. Essa é a desgraça do mundo religioso, que vai levar bilhões de pessoas para a desgraça da perdição eterna. Portanto, o 17º erro, veja bem: as carnes sujas ou imundas, proibidas por Deus, em Isaías 65, versículo 2 a 5, 66, 17, a maioria religiosa não estão nem aí. Eles não estão nem aí. Quer dizer, comamos e bebamos porque amanhã morremos. É isso que a maioria pensa e usa a Bíblia só de maneira formal, e a religião virou apenas uma caverna. As igrejas, chamada igreja evangélica, era apenas uma caverna em que as pessoas se escondem lá dentro para gritar e fazer o que bem querem, pensando que estão escondidos de Deus, mas enganam-se, porque Deus, ele vê até os nossos pensamentos. O 18º erro, veja, o véu que era usado pelas mulheres judaicas e pelas mulheres cristãs, que foi recomendado pela palavra de Deus, que está em Gênesis capítulo 24, versículo 65, e 1 Coríntios capítulo 11, versículo 4 a 16. Quase ninguém atende mais essas coisas. Portanto, criaram uma doutrina específica para si. Cada igreja criou um tipo de doutrina. Uma pegou um pedaço da doutrina dos apóstolos, outro pegou outro pedaço, e tem algum que não pegou nada. Colocou apenas foi mandamento de homem, mais nada, tradições. Estão colocando Cristo até no forró, na bagunça, no carnaval, tudo quanto é baixaria. Então vejam bem, de acordo com 1 Coríntios capítulo 11, versículo 4 a 16, aí mostra o véu que as mulheres cristãs teriam que usar. O véu que quando estivesse orando ou profetizando, ou o véu quando estivesse andando pela rua. Dois tipos de véu. Quer dizer, a maioria das pessoas não compreende nada disso porque estão aprendendo de um guia cego. Então vejam bem, pergunta o erro, o 19º erro. Algumas igrejas dizem que os mortos não morrem. São mentirosos e desconhecem a morte de Cristo e a morte dos profetas e a morte dos apóstolos. Andam ensinando apenas o erro, até mesmo para as criancinhas pequenininhas, que falam, os mortos não morrem. Engano e mentira e erro e tapeação é o que mais existe nas igrejas do tempo atual. Portanto, o 20º erro, veja bem, outras igrejas procuram tirar membros de outras igrejas para trazer para a sua, achando que a sua igreja é a melhor, sendo que todas elas são obras dos anticristos, que saíram da igreja primitiva, de acordo com 1 João capítulo 2, versículo 18 a 24. Portanto, nós temos muitas coisas para denunciar contra essa grande Babilônia religiosa,
composta com vários nomes, cujas denominações religiosas não estão fazendo mais do que levando as pessoas para a desgraça, para as trevas do erro. Portanto, a obra de Deus, o ensino de Deus é totalmente diferente. Jamais Deus autorizou esses homens a criar essas igrejas, porque Jesus, sendo enviado de Deus, já havia criado essa igreja lá no primeiro século. E não é nada de igreja católica, como alguns dizem também. A igreja católica surgiu no ano 321, trazida pelo imperador Constantino, rei pagão. Fingiu de convertido, passou para a igreja primitiva e obrigou os cristãos covarde a aguardar o domingo no lugar do sábado e fazer outras apostolias, porque os fiéis preferiram morrer do que ceder, cair na tentação de obedecer ao rei pagão. Portanto, nós temos muito a denunciar. Além disso que já falamos, temos muito mais a denunciar contra essas igrejas enganadoras. Quantos andam de casa em casa iludindo as pessoas para levar para a sua igreja, achando que ele é o professor, o que está enquadrado na Bíblia, sendo que o próprio Tiago falou: muitos de vós, meu irmão, no capítulo 3, versículo 1, muitos de vós, meus irmãos, não sejam mestres, porque nós erramos e tropeçamos em muitas coisas, sobre nós recai o maior juízo. Essas pessoas que andam aí de casa em casa pregando as coisas sem saber o que estão falando, começando fiado, de casa em casa, só para enganar as pessoas, e as pessoas vão junto com elas, vai para a perdição, juntamente com elas. Portanto, o conselho divino é o que está em Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, sai dela, povo meu, sai delas, antes que as pragas sejam derramadas, porque Deus vai mandar as pragas cair em todas essas igrejas denominacionais. Isso vai acontecer. Queira você ou não, isso vai acontecer. Portanto, muito obrigado pela sua atenção. E atenção, cuide da sua vida, porque a vida é uma só, a vida eterna, quem pode dar é só Deus, homem nenhum, jamais. Muito obrigado.